Ultimamente nós estamos trabalhando em possíveis metodologias de como reconhecer e classificar megálitos proto-históricos, complexos megálitos que não são claramente rotulados como feitos pelo homem, mas que podem ter sido feitos em uma outra era desconhecida. Existe uma linha muito tênue entre as formas naturais e artificiais das rochas. Alguns tentam argumentar e convencer que todo o granito deste planeta é artificial, ou ainda ossadas de seres gigantescos. Arriscam dizer que todas as montanhas do nosso planeta são prédios de tijolos derretidos do passado. Ok, pessoas confusas e sem experiência anterior em pesquisas históricas têm o direito de fantasiar o que quiserem, mas essa ideia, ainda que pareça bizarra, levantou uma questão. Muitos pesquisadores estão trabalhando na classificação de tipos de alvenaria, estilos arquitetônicos, semelhanças em aspectos estéticos de diferentes culturas, distantes umas das outras, etc. Mas ninguém se preocupa em fazer um sistema de estudo e classificação nessas enormes ruínas de estilo natural, digamos assim, que podemos encontrar em todo o mundo. Elas existem, isso é um fato, não podem ser varridas para debaixo do tapete. Existem dois pontos extremos. Os engravatados, é claro, chamam a todos os achados de pareidolia, formações naturais, fantasias doentias, etc. E fica por isso mesmo, com o aval do selo acadêmico da oficialidade. Do outro lado, temos os recém-nascidos pesquisadores alternativos independentes de última geração, que muitas vezes caem no extremo oposto e declaram em voz alta que tudo em nosso planeta, que há alguns anos atrás chamávamos de belezas naturais, são criações artificiais de alguma raça mística e, melhor ainda, de alienígenas. Quem sabe deuses ou gigantes bíblicos, titãs, quem sabe? Difícil dizer qual dos dois extremos está mais equivocado, pois o extremismo sempre leva à precipitação das afirmações, o que, por definição, é um precipício científico. Tudo o que é precipitado está etimologicamente em processo de queda, pois o verbo precipitar provém do substantivo precipício. Mas uma coisa está clara, é urgente definir o que é e o que não é criação artificial, estabelecer critérios e definir que métodos usar para reconhecer se o sítio natural foi realmente formado por um processo geológico ou erosivo natural ou se faz parte do nosso patrimônio ancestral. Isso parece fácil, mas não é. Primeiro, porque muitas ruínas estão tão erodidas que realmente se transformaram em pilhas de rochas de aparência muito natural. Segundo, porque as raças proto-históricas anteriores costumavam viver em profunda harmonia e simbiose com a natureza, e suas criações geralmente se exibem como parte orgânica do ambiente natural. Terceiro, como sabemos, tudo é consciente, inclusive a Terra, que pode, ela própria, estar em constante expansão e processo de criação e formação. E a questão é, se considerarmos esta consciência universal como parte da criação, ela seria artificial ou natural? Quarto, temos que definir o que é criação artificial e o que não é, pois o ser humano também faz parte da natureza da Terra, não é verdade? Logo, temos que dividir seus feitos humanos ou de outras humanidades anteriores, cujas ações também resultam em criações artificiais. Então, temos que levar em conta se é apenas uma estrutura material, ou se este lugar é também a área energética, onde teríamos que contar com mais do que a realidade visível, que pode ser captada por nossos sentidos. Isso levaria a uma outra gama científica de pesquisa, especialmente para conferir este assunto. Então,
há um campo enorme para ser esclarecido, para elucidarmos todas essas questões com argumentos e provas coerentes capazes de superar esses dois lados, cada um deles alucinado ao seu próprio modo em ambos os extremos. Já vi milhares destes sites, páginas e canais e ouso dizer, é possível ter um olho treinado nas formas e estilos e intuitivamente consigo detectar se é ou não criação artificial. Mas o mais importante nessa questão não é ser capaz de detectar, mas sim argumentar um ponto de vista de forma irrefutável. Para isso, é preciso desenvolver métodos, padrões e critérios que tornem a argumentação concisa, coerente e definitiva, de modo a separar o joio do trigo na pesquisa científica e, desta forma, levar estas conclusões até o nível acadêmico. Como bom exemplo, um dos sítios megalíticos mais interessantes e curiosos do mundo, que fica no topo da montanha Votavara, na Carélia, Península de Kola, na Rússia, fronteira com a Finlândia. Aqui temos um contato com a ínfima parte da herança do continente perdido e da mítica civilização de Hiperbórea. É extremamente importante provar que essas ruínas são de origem artificial e não natural, pois é uma das pedras fundamentais da história geral do nosso mundo, não para acreditar, mas para provar. Então, funcionará como um pequeno passo na direção certa para revelar o passado glorioso deste nosso mundo. Aqui vemos o mapa do Polo Norte do cartógrafo e matemático Gerardus Mercatori, do século XVI, e o mito da Hiperbórea. Bom, a Hiperbórea era, na mitologia grega, uma terra mítica, perpetuamente ensolarada, situada num lugar muito distante, ao norte, na extremidade setentrional da Terra. Essa região seria habitada, segundo os antigos gregos, por um povo igualmente lendário, os Hiperbóreos. Hiperbórea, que significa muito além do Bóreas, o vento que sopra do norte, significa basicamente, traduzido, muito além do norte. Nos mapas gregos do período de Alexandre o Grande, a Hiperbórea, mostrada por vezes como uma península, por vezes como uma ilha, localizava-se além da França, possuindo maior área latitudinal que longitudinal. Aparentemente, a Hiperbórea é o resultado de uma combinação de noções do que hoje seria a Grã-Bretanha e a Escandinávia. O que impressiona no tocante à Hiperbórea é que a região era uma das muitas terras incógnitas nos mundos gregos e romano antigos, onde Plínio e Heródoto, bem como Virgílio e Cícero, relataram que ali as pessoas atingiam idades de 1000 anos e gozavam de vidas permeadas de completa felicidade. De acordo com Heródoto, os hiperbóreos viviam para além dos Arimaspos, que eram os Ciclopes, e foram visitados por Aristéias, de quem se diz haver escrito um poema, hoje perdido, falando daquela raça. Heródoto relata que também Hesíodo menciona os hiperbóreos, como disse ele, e também Homero em sua Epígones, se é que tal trabalho dele realmente veio. Fecha aspas. Além disso, dizia-se que o sol nascia e punha-se apenas uma vez ao ano na Hiperbórea, e ali havia grandes quantidades massivas de ouro, que eram guardadas pelos grifos. O que você acha desse assunto fantástico?
Se você gostou, deixe seu like no vídeo, verifique se está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Se deseja estudar mais a fundo esses e outros assuntos, venha estudar conosco no Instituto Licentia, institutolicentia.com. Os megálitos de Gornaya Choria são formações rochosas que fazem parte do Monte Choria, no sul da Sibéria, Rússia, situada a leste das montanhas Altai. Isso mesmo, naquele antigo território da Grande Tartária, conforme a região era chamada nos antigos mapas, como esse de Abram Ortelius, de 1575. Ortelius ficou famoso por criar o primeiro atlas do mundo, o Theatrum Orbis Terrarum, que significa o Teatro do Mundo. Voltando aos megálitos de Gornaya Choria, é relatado que as maiores peças ou blocos de pedra têm pesos estimados entre 3 e 4 mil toneladas, o que os tornaria maiores do que os megálitos de Baalbek, que oficialmente são os maiores do mundo e se encontram nos templos de Baalbek, no Líbano. Esse que estamos vendo é um deles. Agora, vamos voltar para a Sibéria e o mistério de Gornaya Choria. Os blocos parecem estar empilhados, quase à maneira de uma alvenaria ciclópica, com grandes blocos empilhados, e são enormes. O local de Choria é evidência de uma antiga civilização perdida, ou pelo menos pode ser. Observe essa enorme porta, cortada nesses blocos de pedra que possuem ângulos perfeitos de 90 graus. Que tipo de civilização poderia ter feito uma construção desse porte? Uma civilização capaz de incríveis proezas de engenharia, que mesmo com nossa tecnologia moderna, seriam virtualmente impossíveis de serem reproduzidas. Podemos olhar à distância e ver claramente o que parecem ruínas empilhadas de antigas edificações gigantescas. Infelizmente, para os entusiastas da arqueologia proibida e da história oculta, não é isso que a geologia afirma. E existe uma página da Wikipédia em inglês explicando essas teorias. Segundo os cientistas, a formação rochosa pode ser o resultado de processos geológicos associados ao intenso desgaste da rocha que compõe o Monte Choria. Segundo a explicação mirabolante, as formações rochosas retangulares, semelhantes a blocos, consistem em rochas articuladas, que são fraturas de origem natural. Sei. Veja, não estou afirmando que essas formações naturais causadas por fratura e pressão não existam. Na verdade, elas existem, só que elas não são exatamente desse jeito. Elas são bem diferentes, como essa que estamos vendo aqui, ou essa outra. Mas o que elas não são é assim, como essas colunas perfeitas de Gornaya Choria, da antiga Grande Tartária. E além do mais, a região de Gornaya Choria tem outras formações rochosas que são claramente resíduos de uma antiga civilização, como por exemplo esses enormes blocos e o que parece ser uma grande porta de pedra, ou um bloco na vertical. Esta outra pedra que tem um círculo ou uma bacia esculpida no seu interior, esta outra formação com ângulos retos perfeitos. E aqui podemos ver uma formação que segue um padrão piramidal com grandes blocos de pedra. Aqui temos o que parecem ser partes de antigas pegadas que ficaram marcadas na rocha. Já aqui podemos ver blocos perfeitamente empilhados, semelhante aos antigos dolmens. Mas certamente essa imagem desta formação é a mais impressionante. Rochas enormes, perfeitamente cortadas em ângulos retos e uma grande porta que dá acesso ao interior. Mas diz aí, na sua opinião, você acredita que essas formações podem ser realmente formações naturais, resultantes de processos geológicos associados ao intenso desgaste de rochas que compõem o Monte Choria? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você acha que essas formações não são naturais e se tratam de edificações feitas na Sibéria, na região gelada da antiga Tartária, saiba que você não está sozinho. Esse é
George Sidorov, historiador e escritor, que defende exatamente isso, que esses megálitos eram, na verdade, antigas construções de uma civilização perdida. A importância dessa descoberta é, exatamente, a do fato de que os maiores megálitos já encontrados no mundo, ou seja, as maiores rochas construídas por mãos humanas, podem estar exatamente neste lugar, na antiga Sibéria, na antiga Tartária, nas regiões geladas do Monte Choria, na Rússia. Fique com mais algumas imagens dessa impressionante descoberta, que só começou a vir a público a partir de 2014. Este homem foi executado em Moscou durante o grande expurgo de Joseph Stalin em abril de 1938. Pesquisador da Hiperbórea, ele publicou artigos sobre a telepatia utilizando tecnologia de escaneamento das atividades cerebrais, isso há mais de 100 anos atrás, em 1911. Alexander Vasilievich Barchenko foi um biólogo russo e pesquisador de fenômenos anômalos. Ele ficou muito conhecido por causa de suas investigações sobre a civilização hiperbórea. Segundo ele, os hiperbóreos chegaram na península de Kola, na Rússia, vindos do extremo norte, por volta do final da última era do gelo, algo entre 12 e 9 mil anos atrás. Acredita-se que seus habitantes tinham contato com civilizações de outra dimensão ou de outros planetas, ou ainda os antigos deuses relatados pelas religiões ancestrais. A Hiperbórea aparece em vários mapas antigos do século XVI e XVII. Certamente que alguns dos mistérios mais bem guardados da humanidade estão no extremo norte da Terra, especificamente no norte da Rússia. Em meio a paisagens gélidas, vegetações de tundra e taiga, está a Península de Kola, uma das maiores penínsulas europeias situada no extremo noroeste russo, que encontra-se quase completamente dentro do Círculo Polar Ártico. Muitos acreditam que foi nesse local que se desenvolveu a antiga e misteriosa civilização hiperbórea, que para a maior parte dos historiadores e acadêmicos não passa de um mito. Na verdade, um mito grego, para ser mais específico. Essas lendas falam de um povo que habitou o extremo norte da Terra e que possuía conhecimentos e sabedorias antigas. O geógrafo, mitógrafo e viajante grego Hecateu de Mileto, que viveu entre 550 e 476 a.C., descreveu a civilização dos hiperbóreos como um povo que habitava em uma ilha no oceano, além do país dos celtas. Outro historiador grego, que viveu no primeiro século a.C., Diodoro Sículo, descreveu os hiperbóreos como um povo que habitava em uma grande ilha no mar, que não era menor do que a Sicília, a sudoeste do extremo sul da Itália. Quando nós olhamos essa descrição dos antigos historiadores gregos e comparamos com a localização da Península de Kola, nós percebemos que ela se encaixa perfeitamente nas antigas descrições gregas, porque é um pedaço de terra cercado por água. Quando a União Soviética cavou o buraco mais profundo da Terra, ela fez isso na Península de Kola. O Kola Borehole chegou a incríveis 12 quilômetros e 262 metros de profundidade. Este é o ponto de perfuração artificial mais profundo da Terra. O projeto foi realizado em 1989. Mas por que a Península de Kola? Por que não qualquer outro lugar da Rússia? São tantos sítios arqueológicos e uma vasta área para ser explorada. Teria essa resposta alguma coisa a ver com a civilização hiperbórea? É fato conhecido que a região de Kola tem diversas pedras muito misteriosas, com cortes bastante precisos, assemelhando-se ao padrão de pirâmides. Compare essa base de uma pirâmide do lado esquerdo com essas pedras do lado direito que estão na Península de Kola, no Ártico Russo. Vale citar também que a Península de Kola fica muito próximo de Votovara, na Carélia, um pouquinho mais ao sul e também na Rússia.
que é uma região que nós mostramos diversos mistérios arqueológicos em um vídeo recente aqui no canal Além da Nuvem. Documento da CIA publicado em junho de 1957 e liberado em agosto de 1999. Desenvolvimento cultural nacional do comunismo. Ou tomemos a questão da história, que juntamente com a religião, a língua e a literatura constituem o cerne da herança cultural de um povo. Aqui novamente os comunistas interferiram de maneira desavergonhada. Por exemplo, em 9 de agosto de 1944, o Comitê Central do Partido Comunista, reunido em Moscou, emitiu uma diretriz ordenando ao Comitê Provincial Tártaro a proceder a uma revisão científica da história da Tartária para liquidar graves falhas e erros de caráter nacionalista cometidos por escritores individuais e historiadores em lidar com a história da Tartária. Em outras palavras, a história tártara deveria ser reescrita. Vamos ser francos, foi falsificada, a fim de eliminar as referências às grandes agressões russas e ocultar os fatos do curso real das relações tártaro-russas. E este não foi um caso isolado. Em todas as áreas muçulmanas da União Soviética, os historiadores, sob as ordens do Partido Comunista, reescreveram a história para distorcer os fatos, de modo que os russos aparecessem sempre de uma boa forma. Desnecessário dizer que as histórias que apresentam os fatos de forma verdadeira foram retiradas de circulação e destruídas. Para quem tem estudado o assunto Tartária, surgem muitas dúvidas, mas o fato é que existe sim uma pesquisa que foi feita por historiadores referente a este antigo império. Há também muita especulação, muitas pessoas tentando descobrir o que aconteceu, e é natural que alguns erros possam ser cometidos. Mas o fato é que existe sim uma pesquisa, existem documentos antigos, como este documento da CIA, que afirma que os comunistas esconderam a história da Tartária na Rússia, e nós sabemos também que na China houve a destruição do último reduto cultural, que era o Tibete, quando, mais uma vez, o Partido Comunista Chinês destrói a herança cultural da antiga China, ou de parte dela. O que eu quero mostrar hoje para vocês é uma obra cujo título é O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional no mês de agosto do ano passado de 1739, escrito em português muito antigo. Na capa do livro está escrito que a obra trata-se de uma relação escrita na língua holandesa pelo capitão Christiano Schoenmaker. Observe que muitas vezes a letra S de sapo é substituída pela letra F de faca, mas mesmo assim conseguimos entender o conteúdo, que segundo o autor foi traduzido no idioma português para a instrução dos curiosos. O livro começa citando algumas expedições feitas pelos holandeses no ano de 1602, tentando chegar à China, pelos mares do norte. O trecho que eu vou ler para você agora está na segunda metade da página 10 e também na página 11. Abrimos no Lhes Parece Impossível. Os que viram tartarugas na nossa Europa, onde as maiores não excedem a grandeza de um broquel, não poderão crer que há nas ilhas da África outras de tanta grandeza que cabem 15 homens na sua concha. Plínio o escreve no livro 8 e Cluvério no 5º da sua Geografia. Nos mares da Noruega se refere que há baleias de tamanha grandeza que dos seus ossos se forma o madeiramento das suas casas. E agora começa a ficar mais interessante. Os que negam a grandeza extraordinária aos peixes, menos crédito darão a que a houvesse nos homens. Lemos em autores antigos que na Sicília, no ano de 1552, se acharam muitos cadáveres que tinham 8 côvados de comprimento. Aqui uma observação: acreditamos que o autor se refere ao côvado romano, que media aproximadamente 45 centímetros. Portanto, 8 côvados de comprimento equivale a 3,60 metros de altura.
e que no ano de 1516 se achou no Campo Mazarino um esqueleto de 18 côvados, o equivalente a 8,10 metros. Aqui estamos falando de esqueletos humanos. E continuando, ele fala que em 1548 foi encontrado outro de 20 côvados, ou 9 metros de altura. Que na ilha de Candia se acharam dentro de sepulturas um de 33 côvados e outro de 45, ou seja, 14,85 metros e 20 metros e 25 centímetros em medidas atuais. Continuando. E Plínio diz que na mesma ilha, com a ocasião de um terremoto, se descobriu um corpo de 46 côvados. Na ilha de Lenos se achou a estrutura de um corpo humano de tal grandeza que só no crânio podia levar 2 pipas de vinho. Bom, se você não sabe o que é uma pipa de vinho, é isso aí que você está vendo agora. Na Polônia, se extraiu de uma sepultura um cadáver de tão extraordinária medida que um anel que tinha no dedo mínimo servia de bracelete a qualquer homem de ordinária estatura. Junto à cidade de Trapani, na ilha de Sicília, cavando-se a terra para lançar os alicerces a uma nova casa, se descobriu uma vastíssima gruta, e nela um corpo de tão incrível comprimento que dizem alguns tinha 200 côvados, ou 90 metros de altura, e que no casco da cabeça cabia mais de um moio de trigo. O moio refere-se a um moinho antigo, como esse da foto, e que tinha nas mãos um pau, tamanho como a antena de um navio, da estatura de Hilus, filho de Hércules, e de Deianira, que se achou sepultado em Frísia, dizem alguns autores, se refere a Marliano, que ocupava 9 geiras de terra, constando cada geira de 120 pés. A geira é uma medida antiga, utilizada pelo Império Romano, e valia 2 acres, ou seja, o equivalente a 2.520 metros quadrados cada geira. Escreve Vicêntio que nas regiões ocidentais se achara o cadáver de uma moça que o mar tinha arrojado na praia, com 50 côvados de altura. E ele cita: leia-se o epitome da história das gentes setentrionais, escrita pelo arcebispo Olau Magno, e verão que não somente houve gigantes de desproporcional grandeza na Suécia e na Gótia, mas lerão os seus nomes, as suas ações e as suas forças. Afirma Gabino, citado por Fuente, haver visto na Mauritânia os ossos de Anteu, que tinha comprimento de 70 côvados, ou 31,50 metros. E Apolônio escreve que em uma ilha vizinha a Atenas se achara o sepulcro de um gigante que tinha 100 côvados, ou 45 metros, de comprimento, com um epitáfio, do qual se inferia ter vivido 5.000 anos. Em seguida ele menciona o tal gigante do Talmud, de quem os rabinos falam, que, sendo Moisés de 10 côvados de altura, ou 4,5 metros, e tendo na mão uma lança de outros 10 de comprimento, e ainda dando um salto de outros 10, não pudera sequer lhe ferir no tornozelo. A obra O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional no mês de agosto de 1739, escrito por Christian Schoemaker e traduzido pelo português José Freire de Monterroio Mascarenhas, pela editora Oficina de Luiz José Correia Lemos em 1740, pode ser encontrada apenas no Real Colégio de São Pedro, em Coimbra, Portugal, ou na Biblioteca Nacional de Lisboa, também em Portugal. Se eu te disser que existem muitas montanhas pelo mundo que parecem ser grandes edifícios ou resquícios de uma grande civilização que foram simplesmente
derretidos por alguma tecnologia muito avançada, possivelmente utilizando algo parecido como o famoso raio da morte criado por Nikola Tesla. Vale lembrar que no ano 212 a.C., o matemático, físico e inventor grego Arquimedes, na segunda das guerras púnicas, inventou aquele que ficou conhecido como o raio da morte de Arquimedes, utilizando um avançado sistema para a época, com espelhos e lentes direcionadas, conseguia provocar incêndio nas naus inimigas. As embarcações eram incendiadas pelos raios do sol concentrados e direcionados em sua direção. Estamos falando de 200 anos antes de Cristo. Mas será que as montanhas possuem algumas evidências de que alguma tecnologia capaz de derreter edifícios pode ter sido utilizada? Aqui, por exemplo, nós vemos o que parece uma simples montanha, mas se você observar na parte de baixo, existem algumas linhas que podem ser os restos de uma antiga e megalítica construção. É comum ver casas, igrejas, templos, palácios construídos junto às montanhas. Mas e se isso foi apenas uma forma de aproveitar estruturas que já estavam dentro dessas montanhas? Vamos observar algumas imagens aqui. Se você observar essas construções, você percebe que toda a sua estrutura está para dentro da montanha. Observe. Degraus que levam para onde? Aqui temos uma formação rochosa que parece ser, de fato, algo que foi derretido. Essa imagem nós podemos observar melhor. Essa igreja e essa outra construção, aproveitando a estrutura interior dessa montanha aqui. Calma que vai ficar melhor, tem muita coisa para mostrar, tá, pessoal? Vamos olhando as imagens e vamos observando e você vai tirando suas próprias conclusões. Aqui parece ser o que sobrou de alguma estrutura que foi de fato derretida por um calor muito intenso. Observe essa outra montanha aqui. Essa montanha também, né? Parece até ser uma antiga casa de proporções muito grandes, um castelo que se eleva de forma bastante vertical e tem marcações do que parece ser um derretimento por plasma de fato, um melted, como se usa o termo em inglês. Aqui fica ainda mais evidente. O que você acha disso? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu tenho muito conteúdo que a nossa equipe pesquisou sobre esse tema para a gente mostrar aqui. As armas de plasma que teriam sido usadas para resetar as civilizações do passado. E as evidências estão por toda a parte. É só você observar e analisar as imagens. Observe isso. Isso não parece ser uma formação natural, e sim resquícios de derretimento por elevadíssimas temperaturas. Aqui tem mais. Calma que nós vamos ver ainda algumas cavernas muito interessantes. Nós já vimos as antigas árvores gigantes de silício do passado, nós já vimos os titãs petrificados e agora nós estamos vendo o que podem ser antigas construções derretidas. Que tecnologia seria essa capaz de derreter edifícios do passado, ou estruturas do passado, ou até mesmo montanhas, para deixá-las dessa forma? Seria o fogo que veio do céu? Plasma concentrado, raios de plasma? Laser? O que você acha? Observe essas imagens. As imagens falam mais do que palavras. Mais uma vez, o rastro é perceptível. A linha que é seguida do derretimento, né? Uma parte mais lisa, outras com resquícios de derretimento. Aqui
aqui um que parece ser um paredão. Observe esse canto aqui, que é uma dobra, né? Como uma curva realmente de uma grande parede. E hoje parece ser apenas uma montanha bastante reta. Que paredão é esse? O que foi esse lugar um dia? Resetados. Vamos em frente observando mais algumas imagens para a gente chegar nas cavernas incríveis que haviam também nesses locais, que podem, evidentemente, ter tido uma história que não conhecemos. Aqui me chama a atenção que essa parte superior dessa fotografia parece ser as antigas ruínas de um grande castelo, de um grande forte, talvez utilizado por seres humanos de elevadíssima estatura. Seguimos em frente. Mais uma vez, hoje parecem apenas montanhas, mas se você olhar, pode ser também resquícios ou ruínas de construções. Às vezes as pessoas vão falar assim, não, mas se fosse assim de fato, haveriam evidências disso, haveriam ferramentas, haveriam artefatos, haveria, enfim, metais. Depende, pessoal. A decomposição, ela acontece com o passar dos anos, né? E os objetos que levam mais tempo para se decompor, alguns metais, chegam aí a 500 anos. A maior parte dos elementos químicos, dos materiais na natureza, quando expostos ao tempo, ao clima, às chuvas, à terra, se decompõem em 1 ou 2 centenas de anos. Então, não tem como a gente esperar encontrar coisas perfeitas, caso isso tenha ocorrido há milhares de anos atrás, ou mesmo há mais de 500 anos, ou há mais de 1.000, 2.000 ou 5.000 anos. Tá? O que nós vamos encontrar, em alguns casos, é possível porque fica bem conservado. Depende muito da condição em que as ruínas se encontram. Mas aqui parece ser, na minha opinião, uma herança de uma outra era, de uma era anterior. Como essa montanha, né? Com algumas linhas que podem ser resquícios de construções. Essa imagem aqui, se você observar no canto superior esquerdo, você vai perceber o que parecem ser construções de pedra, que lembram até mesmo esses muros que eu estou mostrando aqui dos Incas. Vamos ver mais uma vez. Esse canto aqui de cima, no caso. Interessante, né? Seriam colunas, essa parte de baixo. Observe essas rochas aqui. E diga se não parece ter sido derretido. Um pouco mais de evidências visuais para quem quiser. Tire suas próprias conclusões, mas comente aí. Deixa seu comentário que é importante. Não esquece de deixar o like para engajar o vídeo. Essa imagem é interessante porque ela nos permite perceber, por exemplo, como as ruínas podem se confundir com formações naturais. Se você observar essa parte aqui, por exemplo, né, e você olhasse apenas para essas partes aqui, pode até parecer uma formação natural, né, se confundir com montanhas. Mas você vê claramente que é parte de um edifício. A exposição ao clima, condições, a forma como foi destruída, como foi quebrada, leva à degradação do edifício e fica parecendo realmente como uma pedra qualquer, né? Mas não, foi parte de uma construção bem complexa, como podemos ver aqui. Essa aqui fica mais evidente porque nós vemos aqui o que parecem ser portas ou janelas de uma grande construção que hoje parecem simplesmente cavernas. Que tal essa daqui então? Essa não é convincente o bastante? Janelas de um antigo castelo de gigantes? O que você acha? Ou seriam apenas cavernas coincidentemente construídas ou formadas uma ao lado da outra, seguindo um espaçamento proporcional como uma construção de um castelo ou de uma casa? É, pessoal, até onde vai a toca do coelho? Quer ver?
Ruínas de um castelo de gigantes? Bom, você está olhando para uma. Ou será que não? Qual a sua opinião? Eu acho que agora complicou, né? Aqui fica bem evidente que houve casas nesse lugar, habitações nesse lugar e que foi completamente derretido. Eu não vou me ater à parte geográfica ainda de cada uma delas, isso será abordado em futuros vídeos. Mas é evidente que alguma coisa aconteceu aqui. Essa formação também é interessante, se você observar bem, você vai encontrar uma escada que leva a uma porta, conforme vemos ali. Mais possíveis evidências de uma civilização derretida. Será que estamos vendo resquícios de cidades derretidas do passado? E que tal as cavernas desses locais? Vamos entrar nelas para dar uma olhada. Olha isso. Observe as construções. Logicamente que isso são construções artificiais, tá, pessoal? Olha esse triângulo no topo da caverna, o desenho. Isso foi derretido. As marcas, como que esculturas, resquícios do que sobrou. Será que houve uma guerra termonuclear no passado? E que tal o interior dessa caverna aqui? Que tal essa pequena caverna que vemos lá no topo? Observe esta sala no interior da montanha. As pessoas escalam para adentrar por aquele quadrado que existe no meio das rochas. Aqui também fica evidente que parece ser algo que foi derretido. Aqui também uma construção em ruínas, que hoje assume o aspecto de uma simples montanha. Vale lembrar também essas grandes formações rochosas que se encontram na Amazônia brasileira, no estado de Roraima. Inclusive, na língua local dos índios, o Monte Roraima é chamado de a Casa dos Deuses. A Chapada Diamantina também possui formações semelhantes. Observe aqui, mais uma vez, o Monte Roraima. Linhas retas. O que será que há no interior dessa formação, na sua opinião? Este medalhão que você vê agora, ele foi encontrado na cidade de Ai Khanum, que fica no atual Afeganistão, a noroeste da Índia. E naquela região, por volta de 1600 anos antes de Cristo, habitavam os povos hititas, que tinham um culto a quem chamavam de deusa mãe, que é justamente quem você vê neste medalhão. Na imagem, a mitológica Cibele aparece em seu carro, sendo puxada pelo que parecem ser leões, em frente a um altar de fogo. No céu, podemos ver representado o Sol como uma divindade e ao lado a lua crescente e a estrela, que depois passa a ser apropriado como o símbolo mais usado para identificar o Islã. Este símbolo é usado em diversas bandeiras de países majoritariamente muçulmanos, como por exemplo a bandeira da Turquia, que estamos vendo agora. A antiga cidade de Bamiyan, também no Afeganistão, foi uma cidade aniquilada por Gengis Khan e seu exército. Eu quero te chamar a atenção para observar como as casas parecem estar solidificadas em meio à montanha. Realmente, ou foram escavadas na pedra, ou de fato toda essa região foi petrificada. Por alguma tecnologia desconhecida, observe no topo desta montanha, na parte inferior da imagem, o que parece ser um castelo completamente corroído e petrificado. Na região é possível encontrar também essa enorme estátua de um Buda. Observe na imagem da esquerda o tamanho dos arqueólogos ao lado da estátua. E à direita você vê que essa mesma estátua já não está mais lá, foi removida. Vale notar também que essa região do Afeganistão compôs o que era o antigo império, ou pelo menos território, conhecido como a Tartária, a terra que foi apagada da história. Estamos falando agora de outra coisa, de moradias
castelos e até mesmo montanhas e cidades que podem ter sido petrificadas. Ou, se preferir, resetadas. Muitos já estão familiarizados com o assunto das árvores gigantes de silício, então vão achar interessante esse outro padrão aqui de derretimento em alguns sítios. Fui eu que fiz essa postagem aqui e na época eu disse o seguinte: se você quer minha opinião, estas montanhas de Utah que você está vendo na foto são na verdade fortalezas de gigantes que foram resetados no passado por armas celestiais de plasma. A região é repleta de montanhas com formatos que parecem casas e castelos derretidos e petrificados, verdadeiras fortalezas de um passado onde seres colossais habitaram a Terra. E observe o padrão do derretimento. Você vê que parece ser de fato um castelo destruído. E essas marcas mostram o que parece ser o resquício, o derretimento, formando aí estruturas de silício, compostos minerais que dão origem às nossas montanhas atualmente. Vale citar também essa estátua de Gilgamesh, que foi encontrada num platô na China. Sim, uma estátua suméria encontrada na China, onde vemos um gigante com um leão em seus braços e ao lado dele duas esfinges que parecem ter o corpo de um cavalo ou um boi ou até de um bezerro, que você vê pelas patas, né, com um rosto humano. Essa mesma estátua foi encontrada em diversos locais da Terra, inclusive está também entre os achados, né, do padre Carlos Crespi, conforme estamos vendo aqui a mesma figura. Vamos observar aqui. Na Cueva de los Tallos, o padre italiano encontrou essas esculturas em uma caverna na Amazônia equatoriana, no Equador, portanto. A mesma figura, né, chamada de Quimera dos Sumérios. À esquerda é uma outra imagem encontrada pelo padre Crespi, na mesma caverna de Los Tallos, no Equador, que se parece muito com esta divindade assíria, retratada à direita. O que é mais curioso é o fato da escultura da esquerda ter sido encontrada na América do Sul e a da direita ter sido encontrada no Oriente Médio. O que você acha? Qual a sua opinião, qual a sua teoria a respeito disso? Deixe nos comentários. Interessantíssimo também esse achado da Rua aqui no canal Além da Nuvem. Observe o que a maré baixa revelou ao lado de Sakhalin, que é a maior ilha da Federação Russa. Alguns dizem se tratar de uma antiga estrada de gigantes submersa no Oceano Pacífico. Isso é recente, poucos dias atrás, depois de uma maré excepcionalmente forte, uma enorme estrada de pedra surgiu sob as águas do Oceano Pacífico. O estranho acontecimento surpreendeu muitos residentes da ilha Sakhalin, no extremo leste da Rússia, perto do arquipélago japonês. Inclusive, o estreito que separa Sakhalin ou Sakhalina do continente chama-se Estreito da Tartária. O inusitado acontecimento não durou muito, mas foi o suficiente para os moradores vizinhos imortalizarem a estrutura para que todos pudessem ver em suas fotos. Alguns fatos dignos de nota. A ilha Sakhalin é a maior ilha da Federação Russa e está localizada no Oceano Pacífico Norte. Faz fronteira com as ilhas japonesas ao sul. Outras estranhas formações subaquáticas são visíveis também pelo Google Earth. Todas essas formações foram encontradas no mesmo litoral, um pouco mais ao norte. A estrada de pedra parece ter sido feita com paralelepípedos gigantes. Teria sido feita pelo homem, pela natureza. O que você acha? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Em 1967, Mary Hyre relatou sobre diversos avistamentos de uma criatura ou coisa do tamanho de um homem aproximadamente, com asas muito grandes, que estava voando no condado de Mason e que, segundo relatos das testemunhas, conseguiria ultrapassar a 100 milhas por hora de velocidade em voo. Cita aqui o nome das testemunhas: Mr. and Mrs. Steve Mallette e Mr. and Mrs. Roger Scarberry.
Depois, um homem de Clarksburg também relatou, e outras 7 pessoas, ter avistado a mesma criatura ou uma criatura semelhante. É interessante que nesse relato, escrito por Mary Hyre, nós temos aqui, neste jornal de Ohio, Estados Unidos, que naquela região do condado de Mason, soldados também relataram ter ouvido sobre o monstro do condado Mason. Ela disse que milhares de pessoas foram para aquela área para tentar descobrir o que estava acontecendo. Diversos objetos voadores não identificados também foram vistos nessa região. O que nos leva a nos perguntar se poderia haver uma relação entre essas criaturas anormais com uma intervenção de seres com uma outra tecnologia, de modo a intervir, de certa forma, nessas criaturas estranhas que, pelo menos para o senso comum da normalidade, não deveriam estar ali. Interessante também o fato da baleia jubarte, com mais de 8 metros de comprimento e 10 toneladas, que foi parar no meio da floresta amazônica. Mas voltando ao nosso querido amigo Thunderbird, não são poucas as imagens que podemos encontrar, tanto de águias gigantes quanto de pterodáctilos. Como essa foto aqui, do Velho Oeste americano. Existem relatos de que soldados na Guerra Civil Americana chegaram a lutar com dinossauros, com pterodáctilos como este daqui. Stephen Wagner relatou que um pássaro gigante foi avistado no Alasca em janeiro de 2018 por uma mulher dirigindo, com uma envergadura quase tão larga quanto a estrada, e na Pensilvânia, em 26 de maio de 2013, quando 2 amigos estavam caminhando pela floresta perto do castelo Bryn Aitken e se assustaram com algo extraordinário. Olhei para cima e vi um enorme pássaro preto, disse Anthony em seu relatório. Sua envergadura era de pelo menos 3 metros, e avaliando a distância parecia ter cerca de 1 metro de altura. Isso estava longe de ser a primeira visão da tal criatura na Pensilvânia. Na noite de terça-feira, de 25 de setembro de 2001, um jovem de 19 anos afirmou ter visto uma enorme criatura alada sobrevoando a Rota 119 em South Greenburg, Pensilvânia. A atenção da testemunha foi atraída para o céu por um som que lembrava bandeiras tremulando em uma tempestade. A testemunha viu o que parecia ser um pássaro que tinha uma envergadura estimada de 3 a 5 metros e uma cabeça de cerca de 1 metro de comprimento. Este foi apenas mais um avistamento de uma criatura incrível, na maioria das vezes considerada um mito, conhecida como Thunderbird. Avistamentos desses pássaros gigantes, aparentemente desconhecidos para a ciência, datam de centenas de anos e fazem parte de muitas lendas e tradições nativas americanas. No início dos anos 40, o escritor Robert Lyman avistou um Thunderbird parado em uma estrada perto de Coudersport, Pensilvânia. E aí, o que você acha? Interessante também o fato de que relatos afirmam que essa criatura tinha uma penugem fina, como a de um morcego, e não como a de um réptil. Paleontólogos têm afirmado, não é de hoje, que os dinossauros tinham penas, eram emplumados, muitos deles pelo menos. Penas e pelos. Mas o que dizem as pessoas que buscam descredibilizar essas alegações, esses avistamentos? A mais conhecida alegação de fraude é que tudo não passa de uma artimanha para vender jornais, que foi elaborada pelo jornal Tombstone Weekly Epitaph, do Arizona, na edição de 26 de abril de 1890. E olha só, nós encontramos esta edição do jornal graças a um comentário, de vocês inscritos aí, que tem participado bastante. Então continuem participando, enviem materiais, porque nós vemos os materiais enviados, tá? Bom, Sabedoria Moderna me passou 2 links, onde uma pessoa alega que seria fake, que a narrativa da pessoa que alegou ser fake disse que na verdade não passava de uma estratégia para vender este jornal aqui, o Tombstone Weekly Epitaph. Mas eu estava observando esse jornal e de fato há uma pequena nota em uma de suas páginas, como você pode ver aqui, retratando o avistamento detalhadamente. Só que se você observar aqui nessa imagem menor,
você vê que não passa de uma pequena nota na página 3. Então não me parece ser aí o caso de uma grande estratégia de marketing, né? Do contrário, deveria estar na primeira página, que é esta aqui, que nós não vemos nada relatado, né? Referente a isso, aqui na primeira página desta edição, especificamente, tá? Esta outra imagem aqui, eu pesquisei o site de um criptozoologista que afirmou que parecia ser uma falsificação, mas eu avaliei seus argumentos e não achei que eram argumentos consistentes. Ele chegou a mandar um link dizendo que esta imagem era uma imagem de um catálogo de fotos de dinossauros antigo. Eu cheguei a acessar os links que ele enviou e um dos links não existia mais e o outro simplesmente eu não encontrei. E eu encontrei apenas desenhos. Então não me pareceu ser uma refutação consistente. Desenhos como esse daqui, por exemplo. Então é lógico que é muito diferente, né, desta imagem aqui que nós estamos vendo, que é alegadamente uma foto. Embora essa foto tenha começado a aparecer aí nos círculos de criptozoologia a partir de 2011 apenas. A revista Fortean Times também noticiou, em dezembro de 1997, sobre os famosos pterodáctilos do Velho Oeste, com diversas alegações de avistamento desses sobreviventes pré-históricos. Uma ótima capa, uma espetacular arte de capa aí da Fortean Times, que inclusive é a revista para a qual escrevia o Amadeo Giannini, que escreveu sobre a continuidade física do universo e mundos além dos polos, para quem já está familiarizado aqui com esse assunto aqui no canal. Existem mais fotos, né? Como você pode ver aqui, essa de péssima qualidade, quase não podemos ver, apenas a silhueta da ave e os soldados na frente. Esta outra aqui, que parece ser mais uma águia, ou até quase uma fênix, né? Criatura mítica. A famosa do pterodáctilo. Essa outra aqui da Guerra Civil. Muito se discute se é legítima, se é verdadeira, se não é. Uma ilustração, né? De 1885 também. Antes das fotografias se popularizarem, utilizava-se muito ilustrações em jornais, tá, pessoal? Uma rede de televisão, por conta dessa repercussão, resolveu simular, no ano de 2000, a foto do pterodáctilo. E aqui eles fizeram uma simulação, né? Tamanha foi a repercussão do Thunderbird perdido nos Estados Unidos. Aqui outra imagem interessantíssima, né? Uma ave gigante com vários soldados na frente, rufando tambores. Outras imagens. Mais um desenho antigo. Outra ilustração. Mais uma. Você vê que existiam muitas ilustrações e relatos dessas aves gigantescas sendo capturadas nessa época do Velho Oeste. Aqui vemos 6 homens com os braços abertos para representar o tamanho desta ave que teria sido capturada. Aqui mais uma imagem, bem diferente essa até, né? É interessante notar que o relato do chamado Thunderbird, dessas águias gigantes, era um relato vívido, né? Entre os indígenas da América do Norte. Existem inclusive pinturas rupestres que relatam estes seres, como podemos ver nas imagens. O jornal Folha de São Paulo noticiou, em 7 de novembro de 2017, que um objeto voador não identificado saiu do mar no dia 17 de abril daquele ano, no Japão, e que aquele OVNI saindo do mar teria causado danos estruturais por conta das enormes ondas geradas no navio Taki Kyoto, de 165 pés de comprimento. Segundo o Taki Usuda, de 54 anos, o objeto era pelo menos 5 vezes maior do que a embarcação e brilhava como neon azul.
Tá ok, Márcio, mas por que você está falando de OVNIs se o assunto do vídeo é pterodáctilos e águias gigantescas? Por uma razão bem simples. Existe a possibilidade, é apenas uma sugestão, de que tais animais tenham sido, digamos assim, resetados do nosso mundo por alguma tecnologia superior. Talvez pela carnificina que vinham provocando em humanos, enfim. Talvez porque não era mais para estarem aqui, quem sabe. E você, o que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar seu like, que é importante pra gente, e também verifique a sua inscrição no canal. Pirâmide, no México, cidade de Veracruz. Quem não conhece poderia facilmente confundir a arquitetura da pirâmide mexicana com a pirâmide de Khor-Kher, um templo no Camboja. Aqui, Veracruz, México. Aqui, Camboja, Sudeste Asiático. Que tal então comparar essa assustadora face de um calendário maia com o famoso grito de guerra em forma de dança, o haka das tribos maoris da Nova Zelândia? E que tal comparar Candi Suku em Java, na Indonésia, com Tikal, na Guatemala? Prepare-se para conhecer o link entre as Índias Orientais e as Índias Ocidentais. As Índias Ocidentais, aqui no Além da Nuvem. E no Instituto Licência, no curso Verdadeira História do Brasil, um dos conceitos que nós temos trabalhado bastante e buscado resgatar da historiografia do passado é o conceito de Índias Orientais e Índias Ocidentais. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele nomeou essa área como Índias Ocidentais. Aqui no mapa nós vemos em verde o que era considerado Índias Ocidentais. Primeiramente, essa região em verde mais escuro, que Cristóvão Colombo encontrou primeiro, e posteriormente toda a América, tanto do norte quanto central quanto do sul. E as Índias Orientais não eram o país Índia que nós vemos aqui, mas sim todo esse território que envolvia esse conjunto de ilhas que se estendiam em direção à Oceania, ao longo do Oceano Índico. Aqui nós temos Índia, Indonésia, Filipinas e todo esse conjunto de países que vai se estendendo em direção ao Oceano Pacífico, antigamente também chamado de O Grande Mar. Mas alegar que as civilizações alcançaram a América vindas da Ásia e da Oceania, ou seja, das Índias Orientais, implicaria em dizer que os povos do passado faziam viagens transoceânicas. Eram capazes, portanto, de atravessar os grandes mares. E isso é um problema para a historiografia moderna. Lembrando que a palavra historiografia significa uma linha de narrativa histórica e não a história em si. Ou seja, uma maneira pela qual a história é escrita, uma forma de escrever a história. E até ao século XIX e início do século XX, muitos historiadores eram defensores de que sim, os povos antigos eram capazes de atravessar Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. E por isso é interessante que nós venhamos a ver algumas evidências muito curiosas que relacionam os maias aos indonésios e que, digamos assim, parece ter sido varrida para debaixo do tapete da história. Apenas situando, a região de Bali fica no sudeste da Indonésia, conforme você pode ver aqui no mapa. Região de diversos templos religiosos e muito turística também. Já os maias habitaram especialmente essa região aqui, do sul do México, Guatemala e Belize, havendo, portanto, uma distância considerável entre as duas culturas antigas. A Guatemala é um país que fica na América Central, a sudeste do México e noroeste de Honduras e El Salvador.
A cidade maia Tikal foi encontrada em meio às florestas da Guatemala, com algumas das pirâmides mais interessantes já descobertas. Há mais de meio século, esta cabeça de pedra foi encontrada em meio às florestas tropicais da Guatemala e parece ser um daqueles episódios da história que a própria história gostaria de esquecer. A região ao sul do México e na própria Guatemala também é famosa pelas cabeças olmecas. Foram encontradas dezenas de cabeças, pesando entre 6 e 40 toneladas, e o que chama a atenção é o biotipo retratado, uma etnia que não é típica da região, com narizes largos e lábios grossos, diferente do típico indígena mexicano. Mas existe um lugar na Ásia, precisamente no Camboja, onde esse tipo de retratação é bastante comum nas esculturas dos templos, inclusive nos templos religiosos, como Angkor Wat, que também retrata cabeças gigantes com esse mesmo biotipo. Para quem não se lembra, o Camboja fica nesta região aqui ao sul da Tailândia, exatamente na antiga região conhecida como Índias Orientais. Mas as coisas começam a ficar mais claras quando começamos a comparar a arte maia com a arte de Bali. Observe esse dragão maia e esse dragão de Bali. As escadarias, os adornos das escadas. Seria possível que os antigos indianos das Índias Orientais, ou seja, da região ao sul da Ásia, do Oceano Índico, tivesse cruzado o grande mar do Pacífico e chegado até as Américas, e lá estabelecido o Império Maia e antes dele o Império Olmeca? O fato é que parecem haver evidências que corroboram esta ideia. Este site chinês traz exatamente esta afirmação. O artigo cita a clássica obra chinesa Shanhai Jing, conhecido como Clássico das Montanhas e Mares, que reúne um bestiário chinês com criaturas míticas, além de diversas histórias das fábulas chinesas. Na antiga cultura chinesa existia uma mítica árvore chamada Árvore de Fusang, que seria uma região a leste da China, retratada nas antigas fábulas chinesas. O artigo vai sugerir exatamente que o país do Fusang é o México, porque as estátuas da América Central têm um estilo de escultura em pedra do Sudeste Asiático. Acreditam que tudo se iniciou com uma missão missionária budista saindo da Ásia para o México no século V d.C. Aqui nós podemos comparar estruturas do Camboja com uma cabeça olmeca à esquerda e uma pirâmide maia abaixo da cabeça. Compare com essa estátua do Camboja de aparência similar e esta pirâmide abaixo, como tem a mesma estrutura, tanto nesse formato de níveis como escada, quanto na própria escadaria central, quanto nessa parte superior com a porta retangular, nos dois casos, e acima dela, como são muito parecidas as duas estruturas. O artigo afirma ainda que a caligrafia mexicana primitiva originou-se da caligrafia oriental, algo que só pode ser explicado com viagens transoceânicas, muito tempo antes de Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral. Outro defensor desta tese é Richard Cassaro, e fala em culturas antigas gêmeas, em lados opostos do Pacífico. Traz também algumas evidências bastante interessantes. Observe, comparando aqui a cultura Bali com a cultura maia, semelhanças fantásticas, como as pirâmides escalonadas com templos no topo. À esquerda, o templo mãe de Besak,
que é o mais importante, maior e mais sagrado templo piramidal de Bali, na Indonésia. E à sua direita, o templo maia do sumo sacerdote. O Starway to Heaven, ou Estrada para o Céu, Besak, à esquerda, e a sua versão maia, à direita. A arquitetura do arco sagrado Corbel. Observe as semelhanças. À esquerda na Indonésia e à direita nos maias, Índias Ocidentais. E a semelhança no rosto dessas estátuas também impressiona. Observe. À esquerda, estátua em Bali, o famoso Deus Macaco. E à direita, sua versão maia, as serpentes esculpidas. Muito parecidas também, templos com formatos quadrados ou retangulares e rostos das divindades acima das portas. A cabeça de elefante esculpida nos templos religiosos, nas duas Índias, orientais e ocidentais. Outro exemplo de porta adornada, com simbólicas semelhantes. O símbolo da cruz Chakana, a chamada cruz maia, que também aparece em Bali. A semelhança do retrato dessas divindades. Os triptychs, ou trípticos, templos de 3 portas com destaque na porta central, em ambos os países. Observe. O que mais me surpreende não são as evidências em si, mas sim o fato da história ou a historiografia atual não levar em consideração coisas tão óbvias e tão precisas como as que estamos vendo aqui. Mais um caso de templos com 3 portas e suas semelhanças, com destaque na porta central, Indonésia, México, Egito, aqui no topo, e aqui o Camboja e o México. Até hoje, um dos maiores segredos do Egito é exatamente como os humanos moveram blocos que pesavam toneladas ao construir as pirâmides. Essas e outras questões nos levaram a questionar a existência de gigantes no Egito Antigo. Mas existe realmente alguma evidência conclusiva para provar essas alegações extraordinárias? E o que dizer então da teoria da correlação de Órion, que afirma que há uma relação entre a posição das pirâmides do Egito com as estrelas do cinturão de Órion, as principais da constelação, e ainda misteriosos cortes no granito e hieróglifos, que parecem falar de uma antiga civilização com tecnologia avançada. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje, aqui no Além da Nuvem. Egito, Órion e os construtores das pirâmides, aqui no Além da Nuvem. O Akbar al-Zaman, também conhecido como o Livro das Maravilhas, escrito em cerca de 900 a 1100 d.C., é uma compilação árabe do folclore medieval sobre o Egito e o mundo de antes do Grande Dilúvio. O livro alega que o povo de Ad era gigante. Então, o gigante Shaddad, segundo o livro, teria construído os monumentos de Dashur com as pedras que foram esculpidas no tempo do seu pai. Antes disso, o gigante Harjit havia começado sua construção. Mais tarde, Koftarim, outro gigante, colocou segredos nas pirâmides de Dashur e de outras pirâmides, para imitar o que havia sido feito antigamente. E ele fundou também a cidade de Dendera. Dashur consiste na pirâmide vermelha e na pirâmide curvada, construída durante o reinado do faraó Sneferu, que segundo os egiptólogos viveu entre 2613 e 2589 a.C. Dendera é repleta de pilares altamente decorados dedicados à deusa Hathor. Aqui na paleta de Namer, acredita-se que esta mulher, no topo, que tem chifres, face de mulher e orelha de vaca, possa ser uma representação da deusa egípcia Hathor, que era mãe ou consorte de Horus
e de Ra, o deus do sol egípcio. O texto do Akbar al-Zaman também menciona que a cidade de Mênfis foi construída por um grupo de gigantes que viveram após o grande dilúvio e serviram ao rei Mizraim. Mizraim, aliás, é o nome hebreu para a terra do Egito. E essas regiões relatadas costumam ter grandes estátuas dos antigos deuses egípcios, retratados em tamanho gigante. Desenhos em papiro e hieróglifos nas paredes, muito bem detalhados, também costumam mostrar gigantes construindo monumentos, trabalhando, carregando plantações, pedras, homens e mulheres gigantes que aparecem convivendo com servos que são de menor tamanho, menor estatura. Aqui você pode ver mulheres normais e mulheres gigantes, guerreiros mais fortes carregando outros menores pela cabeça. A paleta Namer, que mostra o rei gigante derrotando seus inimigos em 3100 a.C. E ao lado algumas criaturas mitológicas com pescoços longos também. E há quem pense que fazer pirâmides é um processo fácil, apenas empilhar pedras umas sobre as outras. Nada, no entanto, poderia estar mais distante da verdade. Sabe-se que no ano 832 d.C., toda a pirâmide ainda estava coberta com enormes pedras de revestimento, como essas que estamos vendo aqui. Quando Al-Mamun viajou para o Egito e foi o primeiro escavador da Grande Pirâmide, numa época em que estava completamente envolta em blocos de calcário branco, a magnificência desses monumentos era ainda mais impressionante. E ainda hoje nós podemos ter ideia da complexidade e da alta tecnologia empregada na arquitetura destes grandiosos monumentos e dos templos que cercam as pirâmides. Observe a precisão e detalhe dos cortes e perfurações em granito que aqueles antigos povos eram capazes de fazer. É por isso que muitos especialistas aventuram-se a publicar livros defendendo que os antigos construtores das pirâmides detinham tecnologias desconhecidas para a nossa história oficial, possivelmente até mesmo máquinas e tecnologias muito avançadas que se perderam após algum grande cataclisma, como um dilúvio, e depois tudo isso foi apagado pelo tempo e soterrado pelas areias do deserto. O que vemos hoje são apenas ruínas impressionantes, mas ainda ruínas de um passado que pode ser ainda mais incrível do que aquilo que hoje podemos observar. Profissionais de engenharia e arquitetura maravilham-se com a incrível capacidade dos antigos egípcios, que entre tantos incríveis feitos, produziam monumentos e um nível de acabamento que hoje só é possível com as melhores máquinas da indústria da construção civil. Mas será que existem evidências de que de fato teriam sido gigantes os verdadeiros construtores das pirâmides? Já foram encontrados alguns sarcófagos de tamanho, no mínimo, duvidoso, para se abrigar pessoas de tamanho convencional, conforme você pode ver nessas imagens. O autor Fred Silva, que tem diversos livros sobre Egito Antigo publicados, descobriu uma descrição tentadora desses gigantes nos textos do Templo de Edfu. Diz o seguinte: o conselho aos iniciados no Templo de Edfu oferece um vislumbre de como os deuses construtores podem ter se parecido, uma vez que os iniciados foram instruídos a levantar-se com os Ahau, que significa deuses que se levantam, que mediam 9 côvados de altura, ou seja, aproximadamente 15 pés ou 4,6 metros de altura. E como se não bastasse, os antigos construtores das pirâmides parecem tê-las alinhado com o cinturão de Órion, as 3 principais estrelas desta importantíssima constelação. Bom, essa história de que há uma relação entre
o cinturão de Órion e as pirâmides do Egito começou na década de 80, quando um pesquisador chamado Robert Bauval surgiu com uma sugestão que desde então se enterrou nas mentes do público. Ele apontou que existem semelhanças entre o layout das 3 pirâmides do complexo de Gizé e a separação relativa entre as 3 estrelas do cinturão de Órion na constelação de Órion. A ideia se tornou popular no best-seller no New York Times de 1995, com o livro The Orion Mystery, ou O Mistério de Órion, que expandiu a noção de que as pirâmides foram criadas para servir como uma porta de entrada para as estrelas. Sua ideia ficou conhecida então como a teoria da correlação de Órion. Hoje, ela é considerada uma ideia marginal pela arqueologia, pois muitos egiptólogos afirmam que não há uma evidência física para provar uma correlação intencional. Além disso, eles alegam que não há nada nos textos antigos egípcios indicando que as pirâmides foram intencionalmente projetadas dessa maneira. E de qualquer maneira, também ainda não há uma explicação racional e plausível para esses hieróglifos, que aparentam demonstrar um helicóptero, um tanque de guerra, um submarino e uma espécie de planador ou aeronave. E aí, qual é a sua opinião a respeito sobre tudo isso que foi mostrado nesse vídeo? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem se ainda não estiver inscrito e ativar o sino para você ser notificado a cada vez que lançarmos um novo vídeo aqui no canal Além da Nuvem. As mitologias falam de um passado gigantesco. Árvores gigantes do passado. Será que estamos olhando aqui para uma formação que evidencia não apenas a madeira petrificada, mas um tronco gigante de uma árvore pré-diluviana? Em 1872, Ernest Gillies nomeou essa espetacular formação rochosa em homenagem ao geólogo da Nova Zelândia, J.F.J. von Haast. A montanha ficou conhecida como o Blefe de Haast, mas sabe-se que é um local de considerável importância na tradição aborígene, o povo nativo australiano. O que torna esta montanha tão especial é que ela realmente se parece com um tronco de árvore enorme caído sobre uma montanha. Só que esse tronco é do tamanho da própria montanha, misturando-se ao design da cordilheira. Aqui podemos ter uma noção melhor de como de fato o topo desta montanha, Haast Bluff, parece-se com um enorme tronco de árvore gigante caído. É ou não é uma das evidências mais impressionantes que poderiam indicar que realmente existiram árvores gigantes no passado? O que você acha disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O formato cilíndrico desta árvore assemelha-se com esta outra árvore petrificada, que você pode ver aqui. Essa num tamanho menor, mais aproximado das árvores que nós podemos encontrar hoje pelo mundo. Essa é uma árvore totalmente petrificada, que está na Absaroka Mountain, em Wyoming, nos Estados Unidos. E essa daqui está no Parque Nacional da Floresta Petrificada, no Arizona, também nos Estados Unidos. E essa especificamente lembra muito a nossa possível árvore gigante deitada sobre uma montanha australiana. A diferença é apenas no tamanho. É uma escala completamente diferente, como você pode observar. Se isso for verdade, seria um argumento fundamental, de suma importância para a teoria das árvores gigantes petrificadas do passado. Agora preste atenção, eu quero mostrar um vídeo que foi uma colaboração do inscrito André Custódio, aqui do canal Além da Nuvem, que mostra bem de perto essas formas que já foram comparadas a fibras de árvores gigantes de um período muito antigo, mas que são descritas pela geologia como tendo sido formadas por lava vulcânica.
observe por este ângulo e se está gostando já vai deixando aquele like no vídeo. Vamos observar mais uma vez. Essas formações, segundo a geologia, foram formadas por lava derretida, conforme já vimos em outros vídeos. O pai da história, Heródoto, disse: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Quando observamos essas imensas evidências de um passado desconhecido, é difícil ignorar. Vamos agora para os Montes Sayan, uma cordilheira de mais de 1000 quilômetros, na Sibéria, dentro da Rússia e logo acima da Mongólia. Exatamente, aquela região da antiga Tartária e que esconde muitos outros mistérios. Observe esta rocha. Olhe esta formação especificamente. Ela chega a lembrar até aquela que no filme O Senhor dos Anéis sustenta o olho de Sauron. Será que eu estou vendo coisas? Compare você mesmo. Essa é a pedra na Sibéria, ao lado deste lago, que é chamado de o Olho de Taiga. E o que impressiona é essa formação. Como será que ela teria se formado? É de uma perfeição e simetria impressionante. Ela parece até que foi projetada e esculpida desta forma. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Além da Nuvem e acesse agora o site institutolicentia.com. E hoje nós vamos falar sobre os gigantes da Tartária e o grande reset dos gigantes do passado. Será que existem evidências de que haviam homens e mulheres gigantes entre nós de fato? Davi e Golias, a bíblica batalha, que muitos dizem, ser apenas uma história bíblica, principalmente os céticos. Mas e se eu te disser que existem muitas evidências de que de fato gigantes estiveram entre nós? Evidências arqueológicas são muito numerosas em relação a isso. Não apenas gigantes, mas criaturas mitológicas e até mesmo bestiais. Pinturas egípcias, babilônias, maias, incas, astecas, chinesas. São várias as culturas que de fato representam esses seres gigantescos. Gosto muito dessas ilustrações antigas. Observe nessa ilustração homens gigante, com uma mulher gigante, e homens de estatura normal ao lado. Pessoas maiores e pessoas menores. Aqui, mais uma vez, mesma situação. Pessoas de diferentes estaturas. E não estamos falando de crianças. São adultos normais e adultos maiores. Porque talvez nessa época o padrão de normalidade fosse outro. Outra vez a mesma situação. Pessoas gigantes sendo desenhadas, retratadas, junto com pessoas de tamanho normal, em desenhos antigos. Observe essa aqui. E essa ilustração de Antônio Cauzzi. Aqui uma exibição, um cartaz de uma exibição de um casal gigante. Provavelmente quando eles já estavam sendo extintos, por assim dizer. 8 pés e 33, o equivalente aproximado a 2,43 metros. Enfim, são muitas, como sabemos, as ilustrações que aludem aos gigantes e fazem referência a eles. A quantidade de evidências simplesmente não para. Livros gigantes, objetos gigantes, instrumentos gigantes. Sarcófagos gigantes, armas gigantes, como espadas, livros, enfim. – 5 a 6 metros de altura, reis gigantes no Antigo Egito. Ainda é possível encontrar pessoas que têm traços do gigantismo, na atualidade, como essa mulher
de 2,8 metros. Observe. Muitas das pessoas mais altas da Terra, vêm da China. Curiosamente, antiga região que fez parte da Grande Tartária. Tanto da China quanto outros países asiáticos. Fotos antigas também são numerosas. Essa que você está vendo é Anna Bates, nascida em 1846 e que tinha 2,43 metros de altura. Canadense. Robert Wadlow chegou aos 2,74. Faleceu aos 22 anos. E são muitos os casos, especialmente na antiga Tartária. A misteriosa Tartária que começa a ser redescoberta. Que segredos nos traz essa antiga gigante nação? Como sabemos, é necessário cavar mais fundo para descobrir o que está oculto. É evidente que estamos vendo uma ilustração artística aqui, neste caso, mas que nos dá uma ideia do quanto pode estar encoberto. O que você acha disso? Deixe seu comentário. É interessante essas pesquisas sobre como parece de fato haver uma ocultação de parte das estruturas de muitos prédios, como podemos ver aqui. Inclusive prédios que tinham janelas e portas muito grandes, e que uma parte parece estar com a estrutura soterrada. Aqui o gigante Machaut, numa papelaria na Bélgica. Mas quando falamos em historiografia é necessário falar também em documentos. Esses aqui são apenas alguns dos registros de notícias de ossadas de gigantes que já foram encontrados. Todos noticiados por diversos jornais ao redor do mundo. Essa notícia que você está vendo aqui, de 1940, trata de 3 crânios encontrados em uma praia no Texas, 2 de tamanho normal e um terceiro que tinha o dobro do tamanho. Alegava ser o maior crânio já encontrado. Aqui por outro lado nós temos a notícia de um gigante encontrado na cidade de York, Indiana. A pessoa tinha cerca de 9 pés de altura, 2,74 metros. E se você souber que gigantes com chifres já foram encontrados, ou pessoas muito altas e com chifres no esqueleto do crânio já tenham sido encontrados, vamos dar uma olhada. Que tal essa notícia de 1905? Esse esqueleto encontrado no Indiana tinha 2,13 metros de altura, mas o que chama a atenção é a palavra horn. Essa caveira tinha chifres de aproximadamente 1,5 polegadas, o que dá aproximadamente 3,8 centímetros cada chifre. E não foi o único, tá? Foi encontrado também no Tennessee, em Ellenwood, um gigante petrificado de 1,93 m de altura. E aqui diz que na parte de cima da cabeça havia 2 chifres, cada um com cerca de 4 polegadas, ou seja, cerca de 10 centímetros cada chifre. Pesava mais de 200 quilos, o esqueleto. E não eram apenas gigantes, essa imagem que você está vendo aqui foi encontrada na Pensilvânia, quando diversos crânios com chifres foram achados. Em média, os portadores desses crânios tinham 2,10 metros de altura. Isso é uma evidência física, não é teoria da conspiração. É fato, documentado. E outra, os ossos foram datados de cerca do ano de 1200, e há relatos de avistamento dessas criaturas tendo sido vistas ainda vivas na época. Certamente, esse esqueleto com chifres é um dos achados mais impressionantes aí de toda a arqueologia. O site espanhol Mundo Oculto também afirma que grandes museus ocultaram evidências de gigantes de 6 a 12 pés de altura, fêmurs de mais de 1,30 m, sendo que uma média para um homem, por exemplo, de 1,80 m seria 50 centímetros. E teria ocultado aí evidências de gigantes. Aqui nós temos mais um caso, também nos Estados Unidos. O esqueleto de um homem com um chifre foi encontrado por Augustus e James Henning e Leo Ellsworth. Diz que foi enviado para um museu em Washington.
Então já vimos esse de 1905, este daqui e agora esse de 1911 também. São 3 casos em locais diferentes, em anos diferentes. Esqueletos com chifres resetados. Venha conhecer o Instituto Licentia, estudar conosco se você gosta desses assuntos. Instituto Licentia, porque a verdade importa. Quando a história é escrita a partir do viés ideológico e não de fatos, nós temos a configuração do que se conhece por materialismo histórico. E pelo que temos pesquisado, é exatamente o caso da história atual que nos é contada. A história da Tartária, antigo império que teria se estendido por muito além do que a história atual reconhece e que, segundo novas pesquisas têm apontado, se estendia até mesmo para a América do Norte, América do Sul e Europa. É possível que homens de estatura comum e gigantes tenham convivido nessa civilização. O que você acha disso? Seria possível? Até mesmo criaturas mitológicas faziam parte do extinto Império Tártaro. Mas que motivo haveria para esconder esses seres, esses gigantes? O materialismo histórico é o motivo. A visão materialista que foi adotada pela elite revolucionária que atualmente governa o mundo não podia admitir traços que remetessem à tradição, à mitologia ou mesmo às religiões e suas escrituras sagradas das culturas que eles desejavam dominar. Por isso Karl Marx escreveu sobre o materialismo histórico, uma dialética que visava trazer uma hegemonia da história. Não que ele tenha sido o primeiro, de fato sabemos que a história sempre foi escrita pelos vencedores das guerras. Mas vamos ver algumas evidências interessantes. Diversas denúncias pipocaram pelo mundo, alegando que o Instituto Smithsoniano ocultou deliberadamente evidências dos gigantes. Segundo o site oficial do Instituto Smithsoniano, a instituição é o maior complexo de museus de educação e pesquisa do mundo. O Museu de História Natural dos Estados Unidos é do Instituto Smithsoniano. Para se ter uma ideia do tamanho da instituição, são mais de 6.000 funcionários empregados. Esta é sua primeira construção, chamada O Castelo, de 1847. Esta é a bandeira e este é o símbolo do Instituto Smithsoniano. O Instituto Smithsoniano possui mais de 150 milhões de itens em sua coleção. E alguns anos atrás foi noticiado que eles deliberadamente esconderam evidências de gigantes e admitiram isso. Essa informação foi muito contestada, muitas vezes ela foi negada, inclusive. Mas aqui nós temos algumas dessas evidências de achados gigantescos noticiados que foram simplesmente apagados da história. E são essas histórias que nós vamos ver agora. Este é Robert Wadlow, que viveu entre 1918 e 1940 e tinha aproximadamente 3 metros de altura. O capitão holandês Sebald de Weert, no século XVI, descreveu um incidente em que ele e sua equipe testemunharam membros pertencentes a uma raça de gigantes. Ao passar pelo Estreito de Magalhães, o capitão holandês viu 7 barcos a remos invulgarmente grandes que se aproximavam dos seus navios com um ar ameaçador. Seus barcos foram alegadamente abordados por gigantes nus com pele castanha avermelhada e longos cabelos ruivos, e tinham uma postura bastante agressiva, o que obrigou o capitão holandês a tomar medidas para se defender. Essa imagem aqui é do Codex Vaticano. Ela retrata um grupo de nativos do México transportando um gigante morto. Você está vendo aqui Cap Dua. Esta criatura de 2 cabeças é um ser mumificado real de quase 4 metros de altura. Foi capturado na Patagônia, no extremo sul da América do Sul, região da Argentina, e tinha 3,66 metros de altura. Capturado em 1673 por marinheiros espanhóis, Cap Dua acabou virando uma atração de circo, e os proprietários da múmia cobravam para que as pessoas pudessem vê-lo.
Como você pode ver nesse cartaz, a múmia ainda existe e pertence a um colecionador. É realmente uma criatura distinta, Capdual, Capduan, um gigante de 2 cabeças. Existem também as pegadas de gigantes como evidências, como essa do Paraguai, essa aqui da China ou essa aqui da África do Sul. Bom, em 2015, uma descoberta chamou muito a atenção na cidade de Varna, na atual Bulgária, que no passado foi a antiga cidade grega de Odessos, importante posto comercial que remonta a cerca de 7.000 anos atrás. A mitologia de Odessos era abundante se tratando de gigantes. Então esse esqueleto humano foi descoberto em janeiro de 2015, nessa descoberta que foi feita por acidente, quando escavadoras estavam cavando na área, depois que encontraram um frasco que pareceu ser do 5º século. Descobriram então uma parede de uma desconhecida fortaleza e continuaram a cavar, a fim de chegar aos alicerces da parede. Então eles toparam com esse achado surpreendente. Embora nenhuma altura exata tenha sido liberada para a mídia no momento da descoberta, uma das escavadoras se referiu ao esqueleto como muito alto e impressionante. Devemos levar em consideração também a coleção do padre Carlos Crespi, que encontrou na Cueva de los Tayos, ou Caverna dos Tayos, na Amazônia equatoriana, esses objetos muito interessantes, como essa coroa gigantesca, ou isso que parece ser um violão. Todos esses objetos foram encontrados no interior da caverna pelo sacerdote que passou boa parte da sua vida na região. Vale notar que até hoje a Cueva de los Tayos ainda tem muito para ser explorada e diversas passagens para o seu interior seguem obstruídas. Um dos relatos mais interessantes é o da exploração do Grand Canyon nos Estados Unidos, onde foi encontrado, em 1909, segundo o jornal Arizona Gazette, corpos de gigante e uma enorme cidadela subterrânea. A caverna estava cheia de escritas esculpidas com algum tipo de hieróglifo antigo e abrigava uma estátua de pedra que ele descreveu como semelhante a um Buda, nos Estados Unidos. Armas de cobre cobriam as paredes, mas o aspecto mais intrigante dessa antiga habitação ou local de adoração ou túmulo, não se sabe, foram as múmias, todas embrulhadas em um tecido escuro. Segundo os exploradores, elas tinham mais de 9 pés de altura, o que daria mais de 2,70 metros de altura. Dizem que a área segue fechada para o público. Aqui uma pequena foto da notícia. Foi feito até um mapa dos túneis, como você pode ver aqui. Aqui mais um trecho da notícia relatando a descoberta. Esses crânios que você vê na tela são de supostos gigantes encontrados na caverna de Lovelock, em Nevada, Estados Unidos. Os indígenas da região tinham uma vasta mitologia repleta de relatos de seres gigantescos. Essa é outra caveira, exposta no Museu de Nevada. Esses eram os chamados gigantes vermelhos, de cabelo ruivo, nomeados pelos índios americanos de CTK. Foi David Hart e James Pugh, 2 mineiros que em 1911 entraram nessa caverna de Lovelock e começaram a cavar quando descobriram uma pegada longa de 15 polegadas na parede e restos de cerca de 60 múmias humanas de altura média. Então continuaram cavando e encontraram um grupo de múmias com 8 a 10 metros de altura. A caverna tem 45 metros de altura e 10 de largura. Aqui temos uma múmia desses supostos gigantes de cabelo vermelho, à esquerda. Aqui é a entrada da Lovelock Cave, a caverna do Nevada. Aqui nós temos mais alguns dos crânios encontrados lá dentro. Nesse desenho temos uma ideia do tamanho que teriam esses gigantes de Lovelock, e outros seriam ainda muito maiores. Essas imagens que você está vendo aqui são uma reconstrução do esqueleto de gigantes encontrados no Equador na década de 1960. Atualmente estão no Mystery Park, em Interlaken, na Suíça, desde 2004. Este é Padre Carlos Vaca, que encontrou esses fragmentos de ossos
Em 1964, Padre Carlos Vaca tinha confiança dos habitantes locais e foi convidado pelos moradores a verificar alguns ossos estranhos que haviam sido descobertos. O pesquisador austríaco de artefatos Klaus Donner recebeu permissão para levar os ossos de volta com ele para a Áustria para serem examinados e para participar de uma exposição chamada Mistérios Não Resolvidos. Klaus afirmou que vários especialistas examinaram os ossos e que eles parecem ser, sim, de humanos. Pelo tamanho dos ossos, incluindo um osso completo de canela, Klaus estima que a pessoa a que pertenciam teria 7 metros e 60 centímetros de altura. Dedo gigante, fotografado pelo suíço Gregor Spory, que em 1988 pagou $300 para uma família da região para ter acesso a alguns tesouros que estavam ali há anos. Entre as relíquias, Spory encontrou este dedo mumificado de 38 centímetros. São muitas as evidências de gigantes no passado, pessoal. Mas o que mais impressiona é a ocultação dessas evidências e a falta de interesse da comunidade científica de pesquisar a sério essa questão, como se quisessem, propositadamente, varrer para debaixo do tapete este gigante segredo. Inconveniente, talvez, para as teorias atuais, ou incômodas, porque talvez atestam a veracidade das tradições, das mitologias e das religiões dos povos antigos e dos nossos antepassados. E você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários, não esquece o like e tem um recado para dar rapidinho. E aproveita esse mês para adquirir o pacote histórico do Instituto Licentia, os cursos Verdadeira História do Brasil e a Outra História do Mundo. Isso mesmo, os 2 cursos, de 600 por apenas R$250. É só esse mês no Instituto Licentia e você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Pacote histórico, o link está na descrição. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.